Ele era o homem mais sábio do mundo. Tinha ouro, poder, fama e influência. Mas o verdadeiro segredo de Salomão nunca esteve nos seus palácios. Estava nas entrelinhas do que ele dizia. Carl Jung diria que Salomão não falava com o mundo exterior, mas com a alma de quem ouvia. Que seus conselhos, tão antigos quanto a poeira do deserto, não eram regras, eram chaves. Chaves para abrir os portões trancados da psique, especialmente aqueles ligados ao dinheiro. Porque por trás de toda crise financeira, existe uma verdade mais profunda. A maioria das pessoas não tem problema com dinheiro. Tem problema com o que o dinheiro ativa dentro delas. Medo, vergonha, culpas herdadas, crenças inconscientes que repetem frases como "eu não mereço", "isso não é para mim", "dinheiro sujo afasta Deus". Salomão, com suas palavras afiadas e paradoxais, entregava mapas. E Jung, séculos depois, ensinaria a decifrar esses mapas por dentro. Esse vídeo não é sobre como ganhar dinheiro. É sobre por que você ainda não permite que ele permaneça. E talvez a resposta esteja num conselho esquecido, escrito num versículo que você nunca parou para ouvir com a alma. Salomão escreveu: "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida." Jung diria: aí está o centro. Não é o bolso que precisa ser guardado, é o coração. Não são os números que definem a vida, mas os afetos, as pulsões inconscientes, as emoções que operam por trás de cada decisão financeira. Quantas vezes você gastou mais do que podia, só para sentir que pertence? Quantas vezes aceitou menos do que merecia, para não ser rejeitado? Quantas vezes sabotou oportunidades, porque no fundo acreditava que sucesso demais afastaria você da espiritualidade? Carl Jung chamava isso de complexos inconscientes, arquétipos mal integrados, sombras emocionais que sabotam a abundância real. E Salomão já alertava sobre isso quando dizia: há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduzem à morte. Ele falava da alma, do coração dividido, do homem que busca prosperar com uma mão, mas se sabota com a outra. Pergunta é: o que você guarda no coração que impede o fluxo da abundância? Qual é a crença oculta que te impede de receber, de reter, de crescer? Porque dinheiro não resolve problema emocional. Ele amplifica o que já existe. Se você vive no medo, terá medo de ter. Se você vive na culpa, se punirá toda vez que prosperar. Se você vive na carência, será escravo de qualquer migalha. Jung nos ensina que tudo aquilo que não se torna consciente se repete como destino. E Salomão dizia que a sabedoria clama nas praças, mas poucos a ouvem, porque a sabedoria não grita, ela sussurra, e o coração barulhento de culpa, medo e vergonha não consegue escutar. Por isso, o primeiro passo para mudar sua vida financeira não é um novo curso, não é um novo emprego, é um novo mergulho. Mergulho para dentro, para identificar o que você realmente sente quando pensa em dinheiro. Alegria, vergonha, ansiedade, culpa. Talvez você esteja exatamente no ponto onde precisa olhar para isso. Sem julgamento, sem fuga, com presença. Porque enquanto o dinheiro for inimigo da sua paz, ele nunca vai conseguir ficar. E a paz não começa na conta, começa no inconsciente. Salomão escreveu que o homem bom deixa a herança até para os filhos dos seus filhos. Mas Jung lembraria que a herança mais pesada é a emocional. Você pode estar carregando a escassez de 3 gerações. Você pode estar tentando enriquecer com uma mente que só aprendeu a sobreviver. Você pode estar tentando prosperar com crenças que condenam o sucesso como se fosse pecado. E aí está o conflito. Você quer vencer, mas uma parte sua acredita que vencer é perder algo. Perder tempo com a família, perder aprovação, perder humildade. Mas e se não for assim? E se prosperar for exatamente o que Deus espera que você faça? E se abundância não for luxo, mas consequência da verdade bem vivida? Jung dizia que o homem moderno sofre de uma profunda perda de sentido. E quando falta sentido, ele busca prazer, busca distração, busca tudo.
menos escutar a si mesmo. Salomão dizia que o tolo gasta tudo o que ganha, mas o sábio acumula com intenção, não por medo, mas por visão, porque sabe que a fartura não é só para ele, é para quem vem depois, é para multiplicar o bem, é para fazer do dinheiro uma extensão do que há de mais nobre em si. O dinheiro nas mãos erradas revela vaidade, mas nas mãos certas, revela propósito. E talvez tudo mude quando você parar de enxergar o dinheiro como inimigo e começar a tratá-lo como reflexo. Reflexo de como anda o seu interior. Reflexo da sua clareza, da sua integridade, da sua maturidade emocional. Por isso Salomão diz, guarda o coração. E Jung completa, traga à luz o que está na sombra, porque enquanto você fugir do que sente, vai repetir os mesmos ciclos e achar que é azar, quando na verdade é só padrão. Se essa mensagem fez sentido até aqui, escreve nos comentários. Eu escolho limpar meu coração para prosperar com clareza. Essa frase não é só um comentário, é uma declaração interna, é um movimento simbólico, é o início de uma nova história. Você não precisa mais lutar contra o dinheiro, precisa curar o que ele ativa em você. E talvez esse seja o conselho esquecido de Salomão, que pode mudar tudo. Antes de buscar ouro, purifique o coração. Você não começou do zero, começou do invisível. Não importa quanto esforço você tenha colocado na sua vida financeira até aqui, existe um pedaço da sua história que começou antes de você nascer, e foi aí que os primeiros tijolos do seu relacionamento com o dinheiro foram colocados. Tijolos feitos de palavras, olhares, silêncios e medos herdados. Carl Jung chamava isso de inconsciente familiar, uma camada da psique onde vivem todas as memórias não ditas, as histórias não resolvidas, as dores que não foram curadas, e por isso continuam se repetindo. Quantas vezes você já se pegou repetindo atitudes que viu em casa, mesmo jurando que faria diferente? Quantas vezes sentiu culpa por querer mais do que seus pais tiveram? Quantas vezes sabotou algo bom porque lá no fundo, sentia que estava traindo suas origens? A mente não diferencia passado de presente quando a emoção ainda está viva. E muitos dos bloqueios financeiros que você vive hoje não são seus. São vozes que moram dentro e que você confunde com consciência. Salomão dizia, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Mas Jung completaria, e o que você pensa no coração, muitas vezes foi colocado lá por outros. Por isso, há pessoas, brilhantes, capacitadas, trabalhadoras, que vivem presas na escassez, porque carregam sem perceber uma espécie de lealdade emocional com quem veio antes. Uma programação invisível que diz, se eles sofreram, eu também tenho que sofrer. Se eles se sacrificaram, eu não posso ter facilidade. Essa lealdade silenciosa é uma prisão psíquica, e enquanto você não a reconhece, ela te controla. Você até conquista, mas perde. Até recebe, mas não sustenta. Até prospera, mas se sabota no último instante. Jung dizia que o que não é trazido à consciência se manifesta como destino. E Salomão, com outra linguagem, dizia, a sabedoria clama, mas os insensatos desprezam o entendimento. Você não está travado por falta de inteligência, está travado por excesso de história não digerida, histórias que viraram padrões, padrões que viraram hábitos, hábitos que agora parecem parte de quem você é, mas não são. Você não é seu passado, você não é a escassez que herdou, você não é a dor que foi transmitida, você é quem pode interromper esse ciclo. Mas para isso é preciso coragem. Coragem de encarar com verdade. O que te ensinaram sobre dinheiro? O que você ouviu sobre os ricos? Que tipo de sofrimento foi glorificado na sua infância? Qual é a primeira memória que você tem envolvendo escassez? Essas perguntas não são retóricas, elas são portais. E quando você começa a respondê-las, algo se move dentro. O inconsciente se abre. O padrão começa a perder força. E a consciência ganha espaço, porque tudo o que é olhado com clareza começa a perder o poder de te controlar. Salomão dizia que a sabedoria é mais preciosa que o ouro, e Jung provaria que sem sabedoria emocional,
Nenhum ouro permanece. Você pode ganhar dinheiro, mas se não curar a psique, o dinheiro vai fugir de você. Porque ele é energia. E toda energia obedece a um campo. O seu campo mental. O seu campo emocional. O seu campo simbólico. Se o seu inconsciente associa riqueza com arrogância, abundância, com pecado ou sucesso com abandono, então mesmo sem perceber, você vai fugir daquilo que diz querer. É por isso que você se sente dividido. Uma parte quer prosperar. A outra teme ser rejeitada se prosperar. Uma parte quer liberdade. A outra sente culpa só de pensar em ter mais do que os pais tiveram. Esse conflito interno consome sua força vital, sua energia de ação, seu entusiasmo com o futuro. Você não precisa escolher entre honrar suas raízes e prosperar. Você precisa ressignificar. Salomão dizia que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. E Jung explicaria: o espírito abatido é aquele que vive em dívida com o passado, com pactos emocionais que já não fazem mais sentido. Mas você pode sair disso. E tudo começa com um gesto simples: dar nome ao padrão, dar nome ao medo, dar nome ao que repete. E depois disso, escolher algo diferente. Escolher com amor, não com raiva, não para romper com a família, mas para libertar a linhagem. Quando você prospera com consciência, você honra, você mostra o caminho. Você prova que é possível fazer diferente, sem deixar de amar quem veio antes. Esse é o poder da psicologia profunda aliada à sabedoria antiga. É quando Jung se encontra com Salomão. É quando ciência e alma andam de mãos dadas. É quando você entende que o dinheiro não é um fim, é um reflexo do quanto você se conhece, do quanto você se permite, do quanto você já se perdoou. E é por isso que o primeiro milagre financeiro acontece por dentro, no momento em que você reconhece o que precisa ser curado e decide não repetir mais o que machucou sua história. Se isso tocou algo em você, comenta aqui embaixo. Eu quebro esse ciclo. Com essas palavras você sela simbolicamente uma nova fase e abre espaço para que uma nova relação com o dinheiro comece. Não como culpa, mas como bênção. Alguns brilham e fogem da própria luz. É estranho pensar nisso, mas é real. Tem gente que tem medo de vencer, não por preguiça nem por incapacidade, mas porque lá no fundo, acredita que o sucesso traz consequências perigosas. Carl Jung chamava isso de sombra do ouro, um arquétipo onde a própria luz interior, ou seja, os talentos, os dons, a potência criativa, se tornam fonte de medo, vergonha ou até culpa. Salomão, em sua sabedoria, também via isso. Por isso dizia: o coração conhece sua própria amargura. Era a forma simbólica de afirmar que o ser humano carrega uma guerra invisível dentro de si, entre o que deseja e o que teme conquistar. Quantas vezes você esteve a um passo de realizar algo grande e parou? Quantas ideias morreram no berço por falta de coragem? Quantos caminhos foram abandonados porque era bom demais para ser verdade? A autossabotagem não acontece porque a pessoa é fraca. Ela acontece porque há uma parte dela que acredita que não merece viver aquilo que tanto quer. E se você não enfrenta essa parte, ela sempre vence. Jung explicava isso dizendo que o inconsciente não é apenas um depósito de memórias reprimidas. Ele também abriga imagens de grandeza que assustam, porque nos colocam diante da responsabilidade de sermos quem viemos ser. Ser pequeno é mais confortável. É mais fácil culpar o sistema, os outros, a crise. Difícil mesmo é olhar no espelho e dizer: eu posso, mas estou com medo. Salomão dizia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Jung diria que o temor que paralisa não é o sagrado, é o medo de encarar a própria missão. Quando você começa a prosperar, muita coisa muda. Você começa a se destacar. Algumas pessoas se afastam, outras criticam. Algumas tentam te puxar de volta para o antigo lugar. E tudo isso ativa a criança interior ferida, aquela que aprendeu que amor vem com esforço, que aceitação exige sacrifício, que pertencer é mais importante do que brilhar. Essa criança vive dentro de você.
E muitas vezes é ela quem segura o volante da sua vida financeira. Ela que te impede de fazer aquela proposta. Ela que te sabota quando tudo parece ir bem demais. Ela que inventa desculpas lógicas para não agir. Mas Jung dizia: torne-se quem você é. E isso exige coragem. Coragem de sair da zona do conhecido. Coragem de se permitir crescer. Coragem de bancar o brilho sem medo de incomodar. Salomão escrevia: o prudente vê o perigo e se esconde, mas os tolos seguem adiante e sofrem as consequências. Mas qual perigo ele se referia? Jung responderia: o maior perigo é se esconder de si mesmo. É viver uma vida de contenção, de ajustes, de tentativas de caber num lugar que não comporta mais quem você se tornou. Quantas vezes você já se sentiu pequeno num ambiente que antes parecia grande? Quantas vezes você precisou esconder conquistas para não despertar inveja? Quantas vezes se anulou para manter um amor, um grupo, uma amizade? Esses são os sintomas do medo de prosperar, porque a prosperidade verdadeira exige que você se posicione, que diga sim ao que veio fazer, e que esteja disposto a lidar com as reações que isso vai gerar. O dinheiro amplifica, mas antes de amplificar o conforto, ele amplifica a consciência. Ele revela o quanto você está ou não pronto para ser visto, para ocupar espaço, para sustentar a sua missão. E aqui está o ponto mais delicado de todos. Você quer o resultado, mas está preparado para a responsabilidade que vem com ele? Porque ser próspero não é apenas ter, é lidar com o que o ter traz. É ser criticado, é ser admirado, e não se perder nisso. É ser exemplo, mesmo quando você ainda está em construção. Jung dizia que não se torna iluminado quem imagina figuras de luz, mas quem torna consciente a escuridão. E Salomão diria: é melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Ou seja, você precisa ouvir o que sua alma está tentando dizer, mesmo que isso doa. Você precisa reconhecer que o medo de prosperar está aí, não para te paralisar, mas para te desafiar, porque é aí que mora o verdadeiro crescimento. E se você está sentindo isso agora, esse incômodo, essa sensação de que está pronto, mas preso, é sinal de que algo está querendo nascer. E talvez pela primeira vez você esteja disposto a deixar nascer. Então escreve nos comentários: eu estou pronto para sustentar o meu brilho. Escreve sem medo, sem modéstia forçada, sem vergonha. Você não está se exibindo. Você está reconhecendo o que Deus colocou em você. E se Ele colocou, é porque tem propósito. Salomão foi odiado e reverenciado. Jung foi ignorado e reverenciado. Você também vai incomodar, mas vai transformar. E esse é o caminho dos que não fogem mais da luz que carregam. O dinheiro é uma extensão da alma. Ele revela, amplifica, conecta. Não é neutro, é reflexo. Carl Jung dizia que tudo o que tocamos carrega algo de nós. Por isso, o dinheiro não é apenas uma ferramenta, ele se torna espelho do inconsciente. E a forma como lidamos com ele mostra com precisão quem estamos nos tornando. Salomão entendia isso com clareza. Por isso escreveu: na casa do sábio há tesouros preciosos, mas o insensato devora tudo o que tem. Ele não falava só de finanças, falava de responsabilidade, porque o verdadeiro sábio não acumula por vaidade. Ele acumula por visão. Acumula porque sabe que o dinheiro pode servir à justiça, pode ser ponte para projetos, pode alimentar ideias, proteger histórias, libertar gerações. Mas só se estiver nas mãos certas. E as mãos certas não são as mais técnicas, são as mais conscientes. A consciência é o novo ouro. E o propósito é o único cofre onde o dinheiro permanece sem fugir. Você já parou para pensar: para que você quer prosperar? Não como justificativa, mas como resposta íntima, profunda, simbólica. Você quer dinheiro para provar algo a alguém? Para tapar um vazio? Ou para cumprir algo maior que você? Jung dizia que todo sintoma é uma tentativa da alma de se expressar. E muitas vezes, a relação conturbada com o dinheiro é sintoma. Sintoma de desconexão, de propósito mal definido, de identidade ferida. Você não veio só para pagar contas, não veio só para sobreviver.
Veio para deixar algo. E Salomão sabia disso. Por isso escrevia: o homem bom deixa a herança até para os filhos dos seus filhos. Mas essa herança não é só conta bancária, é clareza, é maturidade, é símbolo. Quando você prospera com consciência, o dinheiro se transforma em gesto. Cada escolha de compra é um voto. Cada investimento é uma mensagem. Cada uso é uma declaração. É isso que eu quero ver crescer no mundo. E aqui está o ponto. O dinheiro vai para onde sua energia emocional aponta. Se você vive apagando incêndio, ele vai sumir em emergência. Se você vive no automático, ele vai escorrer entre os dedos. Mas se você vive com intenção, ele começa a responder. Salomão dizia: os planos bem elaborados levam à fartura. O apressado sempre acaba na miséria. E Jung diria: o apressado é aquele que age para fugir de si, o que não aguenta o silêncio, o que busca sucesso como anestesia, não como expressão. Você pode fazer diferente. Você pode prosperar com intenção, com profundidade, com coerência. Você pode transformar o dinheiro em ponte entre a sua história e a cura de histórias que ainda não nasceram. Mas para isso, precisa integrar o que foi dividido. Precisa deixar de tratar dinheiro como algo à parte e começar a enxergar como parte de quem você está se tornando. Se você é generoso quando tem pouco, será ainda mais quando tiver muito. Se você é ético quando ninguém vê, terá poder limpo quando todos te observarem. O dinheiro amplifica, e quem tem alma grande sabe o que fazer com ele. Por isso, pare de ter vergonha de prosperar. Pare de se justificar. Pare de diminuir seus sonhos para caber na mediocridade alheia. Você não veio ao mundo para repetir padrão. Veio para refinar a herança, para tornar o invisível visível, para manifestar, em cada centavo bem usado, a força silenciosa da sua evolução. Carl Jung dizia que a individuação é o processo de se tornar quem você já é, e o dinheiro faz parte desse processo quando você o usa como extensão da sua verdade. Você quer deixar um legado? Então começa agora. Nas pequenas decisões. Na forma como você lida com as finanças hoje. No cuidado com o que entra, com o que sai, com o que sobra. Salomão escrevia: o tolo gasta tudo o que ganha, não só porque é impulsivo, mas porque está desconectado do amanhã, porque vive só para hoje, porque ainda não entendeu o que está construindo. E você? Você sabe o que está construindo? Escreve nos comentários agora. Eu prospero com propósito. Não é só uma frase, é um comando, é uma direção simbólica, é uma âncora para sua consciência voltar toda vez que o ego quiser assumir o controle, porque o ego quer gastar para provar. A alma quer investir para servir. Salomão dizia que a riqueza do sábio é sua coroa, mas Jung lembraria: a coroa pesa, e só permanece na cabeça de quem tem estrutura. Você está criando essa estrutura agora, com cada escolha, com cada passo, com cada novo pensamento. E quanto mais você alinha sua prosperidade ao seu propósito, mais o dinheiro flui com leveza, não como obrigação, não como imposição, mas como consequência natural da coerência. Riqueza que permanece não nasce da pressa. Ela nasce do entendimento, do mergulho interno, da cura dos pactos invisíveis que você herdou sem perceber. Carl Jung ensinava: aquilo que você resiste, persiste, e talvez até hoje, o dinheiro tenha sido exatamente isso. Algo que você busca com a mente, mas repele com o coração. Salomão alertava: com sabedoria se constrói a casa, com entendimento ela se firma, e com conhecimento os seus cômodos se enchem. Você pode construir diferente. Pode transformar o dinheiro em bênção, em ferramenta de legado, em reflexo da sua consciência mais profunda. Mas para isso, precisa decidir, escolher parar de fugir, assumir a luz que carrega e a estrutura que vai sustentar essa luz. Se esse vídeo falou com você, escreve nos comentários: meu coração está pronto para prosperar. Essa frase sela sua intenção. E talvez seja o começo de tudo que você sempre sentiu, mas ainda não teve coragem de viver. Agora você sabe.
O conselho esquecido de Salomão nunca foi sobre o ouro, foi sobre o coração, e você acabou de lembrar.